Quero trazer um testemunho aqui pra vocês que aconteceu há um tempo. E hoje eu tô aqui com meu caderninho de oração e me deu uma vontade de ler as folhas que eu já tinha escrito há um mês mais ou menos atrás. E tudo tá acontecendo tão rápido que eu perdi a noção do que Deus estava falando comigo. Eu acredito que Ele me trouxe aqui pra conseguir lembrar de tudo aquilo que Ele está fazendo. E estávamos eu e minha filha andando de bicicleta, esperando, né, dar o horário de ela entrar na escola. E Deus me disse assim: vira aqui. Nem passo por aquela rua, e eu falei, tá bom, né? Vou virar aqui, né? Senti muito forte de virar, virei. E, e aí a gente passou por uma área verde e tinha um gato descendo da árvore e o gato estava tentando pegar um filhote de pomba. Rapidinho a minha filha já começou a gritar com ele, falou, mãe, para, deixa a gente pegar, vamos pegar, não deixa matar. E aí a gente parou ali, pegou, né, o filhotinho e trouxe pra casa. E a gente cuidou, né, assim como a gente podia fazer, levamos no veterinário porque tava com a asinha quebrada, enfim. Mas infelizmente não conseguimos salvar. Porém, essa pombinha me trouxe um ensinamento muito bacana, porque Deus sempre chega no momento exato. Deus sempre chega no momento exato. Quer ver? Oi, papai. Dia 4/3/2026. Conta ensinamento de vida com essa pequena pomba. Eu sempre chego na hora. Assim que eu fui sair de lá, Deus falou comigo, eu sempre chego na hora. O que ele quis dizer com isso? Ele nunca vai te deixar sozinho. Ele nunca vai permitir que o inimigo te ataque o suficiente para a morte. Tudo é para que você evolua, para que você aprenda. Por isso é permitido, mas ele sempre chega na hora. Mas e o processo? No processo, o Senhor coloca anjos. No processo, o Senhor traz a provisão. Quero me abrir e aceitar, porque eu sentia que coisas novas estavam chegando. E eu sentia que eu queria que o Senhor chegasse na minha vida, mas que eu duvidava disso. Eu duvidava que o Senhor poderia chegar e transformar a minha vida, que Ele poderia fazer na vida de qualquer pessoa, menos na minha. E que pra mim nunca chegaria, né? Pelo tempo de espera que tá sendo muito grande. E, e aí eu disse pro Senhor, quero me abrir e aceitar. Aceitar que eu mereço ser cuidada. Receber também é uma dádiva, não um peso. Porque pra mim sempre foi muito difícil receber, mas me doar é muito fácil. Se você precisa de uma ajuda, se você precisa de qualquer coisa, vão me doar muito fácil. Mas se for pra que eu receba ajuda, eu não consigo. Né? Eu não conseguia, estou me abrindo pra isso, estou conseguindo a partir disso aqui, porque Deus, quando Ele vem, Ele simplesmente destrava aquela área ali, e Ele precisava que eu apresentasse isso em oração. Por isso que Ele foi lá e me disse, eu sempre chego na hora, e me destravou isso aqui. Receber tranquila, assim como ela, como a pomba, né? Porque ela recebeu ajuda, primeiro, aí aqui ó, mas antes ela relutou, não era o habitual, e o novo traz consigo o medo. Com o tempo é que vai virando descanso, confiança e entrega. E é isso que eu preciso confiar para me entregar. Antes, aprender a confiar, me acalmar, ter paz e depois me entregar. Não de uma forma para a morte, mas olhando para a vida que ainda habita em mim. Sem perder a linha, sem perder uma linha, sem perder assim, nem um pontinho que eu pudesse desfrutar, né? Aproveitando cada espaço. O resultado vem, consequentemente, a entrega acontece. E sabe o que é lindo? Ela vem a jato. Quando consolidado, o primeiro passo. Quando Deus entra na nossa vida, Ele simplesmente faz. Você não vai forçar uma porta, sabe? As coisas fluem, as coisas acontecem. E tem acontecido coisas que, sinceramente, eu orei e eu não imaginei que as coisas se encaixassem e fossem tão rápido, tão tranquilo, tão em paz, e que simplesmente acontecia, porque nunca tinha acontecido comigo. Mas, enfim. Mas é dado em passos lentos, porque para chegar nessa mentalidade eu tive que dar passos lentos, né? Mas conhecido como o processo. O processo este que é construído dia após dia, nos pequenos passos diários, que eu costumo falar muito, que todo tijolinho que a gente vai construindo todos os dias, um dia vira um edifício, né? Mas o tijolinho precisa ser colocado ali. Então, esses são os pequenos passos, sabe? O pequeno passo que você decide em largar o pecado, o pequeno passo que você decide em se santificar, em aguardar em Deus. Isso é tudo construção. Não é uma coisa que você simplesmente acorda e resolve fazer. E eu achava que era assim. Por isso eu não conseguia manter uma constância em nada do que eu fazia, né? Porque eu queria fazer tudo de acordo... Ah lá, um beija-flor. Todas as vezes que eu não estou bem, abrindo um parênteses aqui, ou que eu estou falando com Deus, esse beija-flor aparece aqui. Enfim. E hoje eu consegui captar ele. Eu sempre tento e eu nunca consegui. E hoje ele veio naturalmente aqui. Deus fala. Deus fala. Se você o busca, ele vai te recompensar. Então, assim, construa.
de tijolinho em tijolinho. Porque você construindo tijolinho em tijolinho, uma hora você vai chegar lá, né? A gente não consegue fazer uma casa sem o alicerce, a gente não... colocando pro sentido da palavra, o alicerce é Deus. A gente não consegue construir se a gente não colocar todos os dias ali a nossa oração, que são os tijolinhos, a massa, enfim. E no fim, o acabamento, Deus chega e dá o acabamento. Ele faz o acabamento da sua obra. E você acha que você poderia fazer uma obra muito pequena. E ele chega e faz uma obra totalmente maior, sabe? É uma expansão completa de algo que você jamais conseguiria colocar a sua mão e fazer desse jeito. Ele faz da forma dele é perfeita. Então, o processo este que é construído dia após dia, nos pequenos passos diários, rumo ao objetivo. O que você fez ontem de errado, já passou. Hoje, a folha está em branco. Porque estava aqui, né? A próxima folha agora não tá mais, mas a próxima folha estava em branco. E Deus me fez refletir que eu preciso olhar pra frente. E olhando pra frente, eu posso ver a próxima página que eu posso escrever. E que nada daquilo que eu fiz ontem reflete no hoje. Porque se você decidiu estar em Cristo, pronto. Era isso que você precisava decidir. Era aqui que você precisava estar. Entende? Então, se você está aqui hoje, se você está fazendo hoje, se você está caminhando hoje para Cristo, é o que importa para Ele. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando você morre para o mundo, você nasce para Deus. E já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se abra para o novo, deixa com que Deus chegue e coloque as mãos dele na sua vida. E você não precisa entender como, que é um futuro que você não tem como, né, mudar e transformar. Se você confia nele, é ele quem vai fazer. E ele fará infinitamente mais, infinitamente mais. E você não precisa entender o porquê do passado. Porque o passado já foi, você não vive mais lá. Né? Então, olha pra frente, decida caminhar. Decida construir, porque você tem uma folha em branco nas suas mãos para escrever e reescrever uma nova história. Amém?